Nos últimos dias, nós temos acompanhado a repercussão de diversos casos de violência contra a mulher. Na semana passada, falamos sobre a prisão do ex-jogador Robinho por participar de um estupro na Itália e novos desdobramentos do caso envolvendo outro ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, também por violência sexual. E teve ainda o crime de importunação sexual cometido dentro de um elevador por um empresário de Fortaleza. Eu convidei a advogada Lise Polva para conversar comigo sobre esses repetidos casos de agressão contra as mulheres. Ela está aqui conectada com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Wilker? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante. Pois é, doutora, diante de tantos casos repetidos e recentes de violência contra as mulheres que ganharam destaque na mídia, quais são os principais reflexos e as reflexões que a gente pode fazer sobre essa questão? A gente não tem avançado, o que pode estar provocando, ainda em 2024, tantos casos bárbaros de agressão como esses que a gente tem visto? Olha, a gente que trabalha com essa perspectiva de gênero no judiciário, né? A gente sempre fala que isso é justamente por causa do machismo, né? Esse machismo que coloca os homens numa posição de poder, né? É algo realmente estrutural na nossa sociedade, né? E que ainda assim, né, alguns homens colocam a gente nesse lugar de tipo, o corpo não é seu, o corpo é do poder, é público, né? Ele pode ser utilizado, ele pode ser usado, principalmente se a mulher não estiver dentro do padrão de comportamento, né, que esses homens acreditam ser o ideal para uma mulher. Então, a gente sempre acredita que isso é uma questão de educação. A gente precisa muito educar, conscientizar os homens, desde né, os homens e os meninos, bem como as meninas, porque não só adianta a gente só empoderar as meninas, mas a gente precisa conscientizar os meninos dessa violência, porque senão vai ter como acontece hoje, que é um choque de gerações. Por que a gente fala desse choque de gerações? Porque as mulheres estão se empoderando, as mulheres foram para o mercado de trabalho, as mulheres começaram a dividir essa parentalidade com os homens, mas que eles não acompanharam essa educação nova, essa proposta, né, de equidade. Então, a gente realmente acredita que é pelo machismo, que continua, ainda é estrutural na nossa sociedade, bem como as possibilidades hoje de denúncia das mulheres, né? Então, quando uma denuncia, a outra se sente um pouco mais corajosa para denunciar seu caso. Então, essa força, essa união também, esse falar, a mulher falar sobre essas violências, né? Porque ainda assim, por mais que os números estejam aumentando e todos os dias a gente veja isso no jornal, ainda é muito subnotificado. Os crimes de natureza sexuais, eles são extremamente subnotificados. Então, hoje, se a gente trabalha com uma média de 40%, 50% de notificação, a gente pode colocar 20%, 30% a mais de pessoas que sequer falam sobre a sua violência, sequer denunciam, né? Porque o papel da mulher no judiciário é muito difícil, esse julgamento que existe da mulher, né? Principalmente em relação aos crimes sexuais. Normalmente a gente fala que todas as mulheres estão nesse lugar de serem julgadas em qualquer matéria que for, seja direito penal, direito civil. Mas, de fato, os crimes de natureza sexual, eles têm uma questão muito grande com o comportamento da vítima, né? Então, isso faz muita diferença para a mulher denunciar ou não. E existe vergonha, em muitos casos, de fazer a denúncia ali, né? E quando a gente vê um caso, como, por exemplo, a punição de uma pessoa rica, famosa e poderosa, como a gente viu recentemente, né? O jogador Robinho foi condenado por um crime que aconteceu em 2013. Então, demorou demais para essa punição de fato acontecer. Mas aconteceu, mesmo se tratando de uma pessoa influente. Isso pode, de alguma forma, favorecer que outras pessoas vítimas de violência sexual busquem ali a ajuda do Poder Judiciário, busquem a polícia, já que elas podem ter menos a sensação de impunidade dos seus agressores? Sim, com certeza, Will, que isso daí é muito relevante, né? Tanto a visibilidade do caso, né? O fato da justiça, né? No caso europeia,
ter acreditado naquela mulher é algo extremamente relevante. Isso faz parte até da condução desse processo de quem é vítima, né, de violência sexual. O processo da cura mesmo, isso vai fazer a diferença, né? O próprio esse momento de que as pessoas acreditaram, a justiça acreditou, não só as pessoas, mas a justiça acreditou. Por mais que no caso de Daniel Alves houve uma diminuição, né, uma redução de pena para o que se esperava, para o que o Ministério Público de lá se esperava, mas ainda assim, a vítima, o que a vítima mais falou? Eles acreditaram em mim, eles acreditaram em mim. Ele foi condenado, ele teve uma redução de pena. Então, esses homens públicos que são condenados fazem diferença, sim. Tanto para esse conforto da vítima, mas também a gente está tratando de 2 casos que são de direito penal internacional, né? A gente não está falando do nosso país. Né? No nosso país, nós temos casos, assim, esdrúxulos como o da Mari Ferrer. Então, assim, e ainda assim, o que eu vi, Wilker, de comentários, principalmente vindo de homens, de que, assim, se fosse no Brasil, não teria acontecido nada. Ou então, será que foi tão grave? Aí eu falei, mas como, gente, vocês desacreditam na justiça brasileira? E a gente está falando de uma condenação a nível estrangeiro. Por que agora? Qual é a dúvida que se tem que esses homens são culpados, né? Então, sim, essas condenações têm muita importância para que essas mulheres se sintam um pouco melhores. Muito embora a gente sabe que a justiça no Brasil é bastante diferente da europeia. Só para a gente entender as particularidades que envolvem um julgamento de um caso de violência sexual. Geralmente isso vai acontecer em ambientes ali que não tenha testemunhas, não tenha câmeras, por exemplo. Como que acontece a comprovação? Qual o papel da fala da vítima nesse caso? De que forma que acontece? Eu imagino que seja um pouco mais complexo, né? Exato. O que acontece? Quando a gente não tem provas físicas, evidências físicas, é um pouco mais complicado. Porém, a gente tem que dar a devida valoração para o depoimento da vítima, justamente pelo que você trouxe, que existem muitas situações, aliás, a maioria das situações em que ocorrem os crimes sexuais, eles ocorrem, gente, em ambientes, né, furtivos, em ambientes que estão ali muito privados, seja um quarto, seja uma sala, seja uma casa, seja uma festa, né? Essas situações, um banheiro, né? Como que eu posso dizer? Ruas escuras, né? Ruas vazias. Então, muitas vezes a gente não tem realmente a comprovação, um vídeo, uma foto, um áudio que seja. A gente não tem essa comprovação. Então, a comprovação vai tanto de evidências físicas, que aquela pessoa sofreu aquele tipo de conduta, como evidências, como a principal evidência, que é a declaração, o relato da vítima. Então, hoje a gente tem, inclusive, instituído uma resolução que chama 492, né, a 492 de 2023, que o Conselho Nacional de Justiça trouxe, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no judiciário, onde onde ele traz diretrizes. E na parte de direito penal, principalmente, traz a importância da valoração. Quanto os juízes, eles precisam valorar o depoimento da vítima, porque é justamente o que você falou, a maioria das vezes a gente não tem, às vezes a gente não tem uma prova física também, porque aquele encontro, né, aquele crime, ele aconteceu de uma maneira que ele ele não bateu, ele não tirou sangue daquela mulher, né? Mas a gente sabe que a violência é um dos fatores desses crimes sexuais. Muitas vezes é ameaça, né? É a simples ameaça, olha, você tem que ficar parada, você tem que fazer isso, senão eu vou te matar. Então, muitas vezes ele não vai pegar, ele não vai arranhar, ele não vai bater, mas a gente vai ter a evidência de que houve, sim, uma violação sexual, justamente por causa do depoimento da vítima. Em alguns casos também a vítima demora para fazer a denúncia, né? Justamente por conta do que a gente falou agora há pouco, a vergonha, o medo e tudo mais. E aí quando ela vai fazer a denúncia, essas provas já se perderam em muitos casos também, por isso que é importante a gente reforçar a importância da seriedade ali em levar em consideração o depoimento da mulher. A gente traz agora uma atualização
sobre o caso envolvendo Daniel Alves. Ele pagou a fiança, né, de 1 milhão de euros que foi estabelecida. A Lohane Castro está acompanhando isso para a gente. Ela vai trazer mais informações. Lohane, é com você. Isso mesmo, Wilker, o ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, pode deixar a prisão a qualquer momento. O jornal La Vanguardia, o jornal espanhol, né, está fazendo uma transmissão ao vivo lá da porta onde o jogador está recluso. Tem uma pequena manifestação esperando, né, essa saída do ex-jogador, pessoas que são contra essa liberação pela fiança. O ex-jogador está preso desde janeiro de 2023, após ser acusado de estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, crime pelo qual ele foi condenado a 4 anos e 1 mês de prisão. Na semana passada, porém, a Justiça concedeu a Daniel Alves o direito de aguardar em liberdade desde que fosse pago 1 milhão de euros. Ele teve dificuldades para arrecadar esse dinheiro, que equivale a mais ou menos quase 6 milhões de reais, 5,5 milhões, sendo mais exato. E esse valor ele foi estipulado, né, pelo Tribunal de Barcelona como uma fiança para ele ser liberado. Segundo o jornal espanhol, Daniel Alves e sua equipe contavam com a ajuda da família de Neymar, do jogador brasileiro Neymar. Mas com a pressão e a repercussão do caso, ele sofreu ameaças, o Neymar sofreu ameaça de perder patrocinadores. Então, por conta disso, a família de Neymar não financiou essa saída de Daniel Alves e a defesa, né, de Daniel Alves demorou 5 dias para levantar esse dinheiro para poder pagar. Então, a qualquer momento, ele pode deixar a prisão e responder em liberdade. Mas lembrando que o Ministério Público de Barcelona já pediu à Justiça que revogue essa liberdade provisória concedida ao ex-jogador, já que dá a entender que o crime de estupro pode ser pago, ou seja, eles estão colocando valor em um crime. Wilker? Tá bom, Lohane Castro, obrigado pelas suas informações, atualização a respeito do caso específico do Daniel Alves. E essa questão da fiança foi muito criticada, né, doutora? Como que a gente pode avaliar essa questão e quais são os possíveis impactos disso? De oferecer em troca de dinheiro a liberdade de uma pessoa que está respondendo por um crime como esse, tão grave? Olha, nesse caso é importante a gente falar mais uma vez que o caso do Daniel, né, ele veio de uma outra jurisdição. No caso do Brasil, estupro é considerado crime hediondo, então ele é inafiançável, insuscetível de graça, indulto. Então, se fosse aqui no Brasil, ele teria os direitos da execução da pena dele, né? Enfim, as progressões de pena, mas não seria igual à justiça, porque a justiça estrangeira, porque não é algo que a nossa justiça faça mesmo, né? Já é previsto, então a gente não consegue. Mas isso eu confesso que, para mim e para todo o movimento de mulheres, o movimento feminista, é visto com muito assim, muito cuidado, muito pavor, na verdade, porque eu fico pensando como que essa mulher vai ficar com o agressor dela, né, sendo solto, e um cara tão poderoso, porque se ele não fosse tão poderoso, ele não conseguiria 5 milhões de reais, né, em tão pouco tempo. Então, de fato, mesmo havendo, né, todas essas situações e que colegas dele, parceiros dele, poderiam ajudar, e que eu acredito que, inclusive, podem estar ajudando, mas de maneira mais silenciosa mesmo, né? Porque isso acaba sendo um pacto, né? A gente normalmente fala que isso é um pacto muito grande entre os homens, essa questão dos crimes de natureza sexual, né? Então, eu vejo com muito receio, inclusive, mas isso não seria possível no Brasil. Certo. Mas simbolicamente, como é um caso que repercute muito aqui, pode causar o contrário do que a gente falou agora há pouco sobre o Robinho, né? Causar nas mulheres essa sensação de impunidade. Obrigado, viu, doutora, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. Essa é sempre um tema muito importante e fico à disposição para vocês, precisando para falar de direito, principalmente direito das mulheres. Obrigada, bom dia. Bom dia, boa semana.